Ok, pessoal, bom dia. Então, vamos começar na aula de hoje com um novo conteúdo, né? Treliças simples ou treliças planas, tá? E vocês já devem ter visto treliças, né? Quem já foi no aeroporto da Pampulha, por exemplo, da Pampulha não, do Confins, pode ver no telhado do aeroporto de Confins tem muitas treliças, né? A treliça é aquela estrutura que se faz juntando diferentes membros ou peças metálicas, né? Por exemplo, como essa aqui, tá? Se junta várias peças metálicas e forma como uma espécie de uma grade triangular, né? Uma treliça simples é uma treliça que se faz da junção de várias estruturas assim com forma triangular, ok? E a gente vai estudar o caso de treliças planas, considerando que elas estão no plano, né? Ok? Mas, em geral, as treliças elas têm uma estrutura tridimensional, como, por exemplo, o caso das treliças que estão no telhado do aeroporto do Confins, né? Ok? É uma estrutura que, além de ser muito resistente para suportar cargas, né? Porque, nesse caso, essas treliças suportam cargas, o que está em cima dela. Elas também são muito vistosas, né? São muito lindas do ponto de vista estético. E vocês podem encontrar por aí, em muitos telhados, o uso da treliça. Tá? Então, a gente vai aprender aqui nessa aula de treliças, vai aprender a determinar quais são as cargas que suportam cada um dos membros da treliça. Esse é o objetivo, né? Okay? Quando você faz uma treliça, você usa algum material determinado, normalmente um material metálico, pode ser ferro, por exemplo, e você vai colocar sobre essa treliça uma carga determinada, né? Essa carga ela vai se distribuir nos diferentes braços dessa treliça, nos diferentes membros. Essa carga se vai distribuir. Essa é uma das vantagens da treliça, é que uma força ela se distribui por toda ela de forma tal que você não vai ter a força concentrada num ponto da treliça, não? Ela vai estar distribuída pelos diferentes membros e dessa forma você consegue suportar uma carga maior. Agora, cada um desses membros ele suporta uma carga diferente. E convém que essa carga não exceda um certo valor, né? Porque esses membros são feitos do material que eles estão desenhados para suportar uma carga limite. Tá? Então, a gente deve desenhar a treliça de forma tal que nenhum membro suporte uma carga acima de um valor determinado. Por isso que é importante você saber ou descobrir quais são as forças, as cargas que estão agindo sobre cada membro da treliça. Né? O que a gente vai fazer basicamente é isso, dar uma determinada treliça, vai pedir para determinar as forças nos membros da treliça. Pode ser em todos os membros da treliça ou em alguns membros específicos, né? Ok? Então, quando você, por exemplo, essa treliça aqui, você tem apenas 3 membros, esse aqui, esse aqui, esse aqui, vamos a colocar aqui ponto A, ponto B, ponto C. Então, você tem aqui o membro AB, tá? Tem o membro BC, seria esse aqui, e o membro AC. E o objetivo seria determinar as forças em cada um desses membros. Bom, uma das coisas importantes é que esses membros estão sometidos não só a diferentes forças, como também estão sometidos, essas forças agem em diferentes direções. Ou seja, um membro ele pode estar sometido à tração ou pode estar sometido à compressão. Tração ou pode estar sometido à compressão. Seja, o membro pode estar tracionado ou pode estar comprimido. Quando o membro está tracionado, é porque, por exemplo, aqui está o membro. Então, as forças que agem nos nós desse membro, né, que são esses aqui, esse aqui é o nó A, o nó B e o nó C, essas forças estão puxando membros. Né? Então, nos nós desse membro, por exemplo, o membro AB, você vai ter duas forças que puxam o membro. Então, esse membro vai estar tracionado. Ou você pode ter
que essas forças, elas agem comprimindo o nó, né? Tá? Então, nesse caso, o membro estaria comprimido. Então, quando a gente resolve o problema de uma treliça, não só tem que dar o valor das forças nos membros, como também tem que falar se esse membro está submetido a uma tração ou a uma compressão. Sempre vai ser pedido isso aí, você tem que responder isso na avaliação dessa forma, né? Ok? Deixa eu ver, cadê o aparador? Beleza? Então, por exemplo, às vezes a gente consegue descobrir se os membros estão submetidos à tração ou à compressão só olhando a treliça, né? Mas antes, vou falar uma coisinha sobre os nós. Olha aqui, esses são os nós. Esse aqui é o nó A. Esse nó é a junção do membro AB com o membro AC. Esse aqui é a junção de AB com BC. E esse nó é a junção de AC com BC. Então, a gente sempre vai assumir que os nós, eles são pinos lisos. Ou seja, a forma em que você junta um membro com outro membro a um nó é através de um pino, né? Okay? De forma tal que esses membros, eles têm uma liberdade rotacional. Tá? Eles não estão rigidamente ligados a esse nó no sentido rotacional, né? O nó permite que esses membros tenham liberdade rotacional. É só para evitar que nos nós você tenha momentos de binário, né? Lembrem que os momentos de binário, eles são momentos que aparecem quando você tem alguma restrição rotacional, né? Ok? Então, a gente vai ter apenas nos nós, a gente vai ter apenas forças no momento, né? Então, a gente sempre tem pinos lisos nos nós. Ok? Beleza? Na verdade, na vida real, os nós, eles não são pinos lisos, mas a gente vai assumir isso aqui para a gente determinar os membros, a força dos membros apenas como sendo forças. Não tem momentos de binário internos sobre essa treliça. Ok? Bom, o que mais? Bom, mas a gente às vezes só olhando para a treliça sabe se os membros estão submetidos a tração ou compressão. Vamos lá, por exemplo, essa treliça ela está fixada aqui, ela está apoiada, tá? Nesse ponto aqui está apoiada num pino. Aqui é um pino. E nesse ponto, se aqui ela está apoiada em um apoio oscilante. Ok? Ah, o pino e o apoio oscilante são apoios que você vai encontrar muito nos exemplos que estão no livro sobre treliça, né? Lembrem que o apoio oscilante ele é como um pequeno balanço, né? Ok? Está fixo aqui. E ele é como um pequeno balanço, de forma tal que você tem uma certa liberdade aqui translacionar ao longo da direção horizontal. Enquanto que o pino, ele fixa o movimento tanto na direção horizontal como na vertical. Esse cara aqui está fixo, não se pode mover em nenhuma das direções. Esse aqui, se pode mover assim, né? Repare que você pode pegar essa treliça e fazer assim, levantar ela, porque aqui ela está simplesmente apoiada sobre essa superfície. Tá? Então, a restrição do movimento desse ponto aqui é apenas para baixo. Logo, você vai ter uma força devido ao apoio. A esse apoio vai ter uma força agindo para cima, né? Okay? Ou seja, a força aqui nesse apoio é uma força vertical para cima, enquanto que aqui você tem duas forças, né? Uma força vertical para cima e uma força horizontal. São as forças que impedem o movimento nesses pontos, né? Okay? Aqui a X, a Y, e aqui CY. Tá? Esse é o apoio da treliça. Então, tem uma força externa agindo sobre essa treliça nesse ponto aqui, 500 newton, agindo para lá, puxando ela. Tá? Então, só de olhar essa treliça, você consegue descobrir que membros estão submetidos a tração e que membros estão submetidos a compressão. Repare, se você agora puxa isso para aqui, esse membro deveria estar submetido a uma tração. Tá? Porque, repare, você está puxando por aqui, esse membro vai ficar tracionado. Enquanto que esse aqui vai ficar comprimido, né? Ok? Você puxa por aqui e esse membro estaria mais comprimido, né? A treliça toda estaria
um equilíbrio, mas já você consegue ver mais ou menos que membros estão submetidos a tração e que membros estão submetidos a compressão, né? Mas a gente descobre isso na prática, resolvendo a treliça. E o que eu vou fazer agora? Como a gente determina os membros, a força em cada membro da treliça? Bom, alguma pergunta aí, dúvida, podem perguntar, né? Então, vamos lá. O que a gente faz é, vou explicar para vocês um método, que é o primeiro método que a gente vai aplicar, que é o método dos nós. Tem outro método, que é o método das seções, e a gente vai ver em aulas posteriores. Os dois métodos vão ser avaliados na próxima prova. Então, o método dos nós consiste no seguinte: você se vai concentrar em cada nó da treliça. Tá? E assume que se essa treliça está em equilíbrio, toda ela está em equilíbrio, então os nós estão em equilíbrio. Ou seja, que a soma das forças no nó A tem que ser igual a zero. Se você soma todas as forças que agem no nó A, essa soma tem que ser igual a zero. E a mesma coisa para o nó B e a mesma coisa para o nó C. Então, o que a gente faz nesse método dos nós é você vai num nó determinado e faz equilíbrio de forças nesse nó específico. Okay? Então, reparem que para você fazer isso em cada nó, você tem que pelo menos ter por cada nó duas incógnitas, tá? Porque isso aqui são duas equações, uma equação pela vertical e uma equação pela horizontal, né? Se você descompõe essa equação em duas aqui, você vai ter uma equação na direção horizontal e você vai ter uma equação na direção vertical, né? AY. Ok? Ou seja, você tem por cada nó duas equações. Logo, você tem que ter pelo menos duas incógnitas. Se você tem mais de duas incógnitas por nó, você não consegue resolver a treliça, né? Ok? Beleza? Tá bom, por exemplo, aqui, esse nó. Se você vai nesse nó aqui, quantas forças agem nesse nó? Você tem quatro forças aí. Você tem as forças dos apoios, a Y e a X, e você tem as forças que esses membros fazem sobre esse nó. Então, você tem quatro forças aí. Não dá para você resolver esse problema, a menos que você primeiro determine quais são as reações dos apoios. E a gente consegue determinar isso, né? Tá? Mas, primeiramente, você pode olhar que nó é bom para você resolver o problema. Vamos a esse nó aqui. Nesse nó você tem quantas forças agindo? Bom, você tem a força, essa aqui, de 500 newton, que é uma força externa, igual que essa aqui, são forças externas. E você tem duas forças agindo. Uma força devido ao membro AB, que é uma força que age sobre esse nó, e uma força devido ao membro BC, que é uma força que age sobre esse nó. Você tem duas forças incógnitas, tem duas incógnitas. Você conhece essa e tem duas incógnitas. Logo, você poderia começar a resolver o problema usando o nó C, o nó B. Ok? Vamos usar isso aqui, vamos ver. Aqui você tem uma força devido ao apoio, essa vertical aqui, e tem as forças dos membros, né? A C e BC. Aqui tem três incógnitas. Uma, duas, três incógnitas. Então, não dá. A gente pode começar por esse nó aqui e resolver o problema. Eu vou começar por esse nó. Ou você poderia fazer uma coisa que vocês já sabem fazer. Você poderia determinar quais são as reações dos apoios. Tá? E depois que você determina a reação dos apoios, então você pode ou resolver esse nó, ou pode resolver esse, ou resolver esse aqui. Né? Qualquer dos três. Bom, vamos fazer primeiro pelas reações dos apoios. É uma coisa que eu recomendo você sempre fazer, né? Sempre que vocês se enfrentem a uma treliça, primeiro determinem as reações dos apoios. E aí você pode, se você faz isso de forma correta, já você vai ganhando ali na compreensão da treliça, né? Vamos lá, vamos determinar as reações dos apoios. Essas são forças externas. Além dessa força de 500 newton, você tem aqui forças externas. Eu vou representar isso aqui com preto aqui.
Essas forças são forças externas. As forças dos membros são forças internas. Tá? Então, quando você vai determinar as forças dos apoios, que são forças externas, você analisa o equilíbrio de forças externas sobre a treliça. Né? Vamos lá, seria equilíbrio das forças externas. Forças externas sobre as treliças são essa de 500, AX, AY e CY. Vamos lá, vamos terminar aí. Já temos uma força que se pode descobrir imediatamente. Qual é? Quem que me fala aí? Se você faz a soma das forças na direção X e na direção Y, das forças externas, tem uma força que sai rapidão. O AX? O AX, né? Quanto vale? 500. 500. E está para lá, né? Reparem que eu representei ela para cá, mas ela não pode estar para cá. Ela tem que estar equilibrando essa força. Logo, se essa está para cá, o AX tem que estar para lá. Mas se você quiser, faça assim, ó. Soma das forças em X igual a 0. Logo, a gente vai ter, olha, AX mais 500 igual a 0. Logo, AX, passando-se para cá, fica AX igual a menos 500 newton. Ou seja, AX é uma força que tem 500 newton de intensidade, e esse sinal negativo que está indicando é que ela não aponta para cá, mas sim aponta para lá. Logo, você vem aqui e você inverte o sentido dessa força. Ok? Importante, né? Ou seja, depois que você determina uma força, se ela dá positiva, se ela dá um sinal positivo, é porque ela age no sentido que você escolheu ela. Mas se ela dá negativo, é porque você tem que inverter o sentido dessa força, né? Ok? Logo, a X aqui vale 500. Ou seja, aqui a gente tem uma força de 500. 500 newton. Como a gente pode determinar a Y e CY? Bom, a Y e CY são duas forças que estão na direção vertical, né? Logo, se você faz a soma das forças na vertical, o que você chega é que essas forças têm que ser iguais, né? A soma das duas tem que ser igual a 0. Ou seja, ela tem que ser, a soma das duas tem que ser iguais a 0, e uma tem que ser igual a menos a outra. Ou seja, ela tem que ser iguais em módulo e estão dirigidas em sentidos contrários, não? Ok? A y tem que ser igual a menos cy. Ok? Quanto vale? Como a gente pode determinar essas forças? É fácil, né? Você pode fazer o que aí? O que a gente pode fazer? Pode Bom, não dá. substituir Diga. Você pode substituir CY por menos AY, que aí diminui uma incógnita. Pode determinar cy por menos. Onde? Aqui? Na hora de fazer a conta para ali em Mas CY, como? Como eu termino a y e cy? Você tem uma equação aqui e tem duas incógnitas. Não dá, né? Essa é a pergunta. Somatório de momento, professor? Somatório dos momentos, né? Ok? Lembrem que quando você não, com as forças, a equação das forças, não consegue resolver o problema, porque tem mais incógnitas, você usa os momentos, né? Ok? E agora você vai para os momentos. Por quê? Porque se o sistema está em equilíbrio, não só as forças se equilibram, como também se equilibram os momentos dessas forças, né? Então, a soma dos momentos das forças externas tem que ser igual a 0. Mas para você fazer soma de momentos, você tem que escolher sempre um ponto, né? E qual seria o ponto ideal? Por exemplo, seria esse ponto aqui, o ponto A. Porque em relação a esse ponto, nem a y, nem essa aqui fazem momento.
Então, você estaria eliminando o momento dessas duas forças e seria apenas o momento da força CY e o momento da força de 500. E você consegue resolver o problema. Tá? Por exemplo, eu vou escolher a soma de momentos em relação ao ponto A. Você vão ver que fácil sai, né? Isso significa, seria, qual é a soma dos momentos em relação a um eixo que passa aqui, por esse ponto. Essas duas forças não fazem momento porque não tem braço, aí você vai ter o momento dessa força e o momento dessa força. Olha só, essa força, ela faz um momento, ela tende a girar a estrutura no sentido anti-horário. Aplicando a regra da mão direita, ela gera um momento saindo do quadro. Vou escolher como positivo esse momento, né? Então, escolhendo do x para lá, y para cima, logo c para fora. Então, essa força em relação ao ponto A gera um momento positivo igual ao valor da força, positivo, vezes o braço dessa força em relação ao ponto A. O braço é essa distância aqui. Vale 2. E essa força gera um momento negativo, né? Ela tende a girar no sentido horário, ok? Regra da mão direita, os dedos apontando no sentido da rotação, o polegar aponta o sentido do momento, e então é menos 500 vezes o braço. O braço em relação ao ponto A também é 2 metros. Igual a 0, e aí você chega imediatamente que CY vale 500 newtons, e como ela é positiva aqui, então CY aponta para cima. O sinal positivo aqui está dizendo que o sentido que você escolheu está correto. Alguma dúvida aí? Pergunta. Bom, então aqui isto vale 500. Diga. Então, nesse caso, a gente teria que trocar o sentido do AY, não? Exatamente, né? Ok? Então aqui, olha, aqui vale 500 newton, mas olha só, a Y seria menos 500 newton. É menos 500. E esse sinal negativo indica que esse cara é para baixo. Mas ele só pode ser para baixo porque para equilibrar essa força, ele não pode agir para cima. Tá? Ele tem que estar para baixo. Então aqui seria 500 apontando para baixo, né? Quando você representa as forças aqui, você não coloca o sinal, né? Ok? Pronto, e aqui já estão as reações dos apoios, né? Se você faz isso na avaliação, você já vai tendo, faz corretamente, você já vai ganhando ali pontos, né? Porque é só um conhecimento importante. Alguma dúvida aí, pessoal? Então, reparem que você tem 500 aqui, 500 aqui, 500 aqui, 500 aqui, e é de esperar, porque essa treliça é muito simétrica. Ela é um triângulo que tem, isso vai aqui 45 graus, logo só pode ser essa força de 500 e essa força de 500, e esse tem que ser todas iguais, né? Por simetria. É um problema geométrico simples, né? Bom, agora que a gente já tem as reações dos apoios, a gente já pode resolver a treliça. Tá? Agora a gente vai para as forças internas. Vamos determinar qual é a força interna nesse membro e nesse membro. Vamos lá. Vamos parar aqui. O equilíbrio das forças internas. Agora, vamos às forças internas. As forças internas são as forças dos membros, né? São as forças AB, BC e CA. Mas a gente vai para o nó. Vamos pegar um nó. Vou escolher o nó A, por exemplo. Agora, o nó A se pode resolver, porque sobre esse nó agem essas duas forças, que são forças externas, e as forças dos membros. Você tem duas incógnitas. Você pode plantear duas equações por nó, então esse nó é facilmente resolúvel, né? Vamos ver que fácil você consegue agora resolver esse nó. Vou escolher o nó A.
O que diz o que diz o método dos nós é que a somatória das forças sobre esses não tem que ser igual a zero. Como é que a gente escolhe isso? Olha, ou seja, a somatória de todas as forças que agem no nó A tem que ser igual a zero. Aqui está o nó A, vou escolher ele. Vou colocar ele. Sobre esse nó você tem 500 para baixo. Você tem 500 para aqui. Tá? E você tem as forças dos membros. Como a gente representa as forças dos membros? Bom, as forças dos membros, elas sempre têm que estar ao longo dos membros. Ou seja, a força que esse membro faz sobre esse nó, elas têm que estar ao longo do membro. E pode ser uma força que esteja saindo do nó ou entrando no nó. Ok? Ou seja, esse membro pode estar ou empurrando o nó, ou pode estar puxando o nó. Tem duas direções diferentes, dois sentidos diferentes. Igual que esse membro, ele pode estar empurrando o nó ou puxando o nó. Tá? Que sentido você escolhe? Bom, escolha qualquer. Tá? Depois você faz a conta. Se dá positivo, o sentido que você escolheu está certo. Se dá negativo, você tem que inverter o sentido da força, né? Eu sempre escolho, é uma convenção minha, sempre escolho os membros agem sobre o nó com forças para dentro. Olha, vou escolher assim, seria a força AB. E vou escolher a força AC também entrando. Sempre escolha assim. Depois você faz a conta. Tá? Agora, é evidente que essas forças não podem estar assim, né? Tá? Seria o seguinte, está falando que esse membro está empurrando esse nó com essa força. E esse membro está empurrando esse nó com essa força. Mas não pode ser, porque se esse nó está em equilíbrio, essa força não pode estar para baixo. É claro que não pode estar para baixo. Tá? Porque teria que equilibrar essa que está para baixo. Essa força está puxando o nó com 500 newton, logo essa força tem que estar também puxando o nó, tem que estar para cima para equilibrar essa. E tem que valer quanto? 500 newton e tem que estar para cima. Ou seja, essa força, ela, se você faz a conta, vamos fazer a conta. Na direção X, por exemplo. Na direção X você vai ter menos 500, menos AC, igual a 0. De aí sai que AC igual, esse passa positivo, com esse sinal negativo dá negativo, fica menos 500, e esse sinal negativo está indicando que essa força não pode estar para cá. Ela tem que estar para lá e tem que valer 500 newton. Se fazendo a conta, você vai chegar a qual é o sentido real da força. Mas a gente já olhando para cá, é evidente que essa força não pode estar para cá, ela tem que estar para lá. E ela tem que valer 500. Olha, tem que puxar para lá com 500. Para equilibrar essa aqui. Da mesma forma, essa força tem que equilibrar essa. Logo tem que estar para cima. Logo seria uma força de 500 para cima. Ok? Beleza? Agora, essas são as forças que esses membros fazem sobre esse nó. Ou seja, esse membro está puxando o nó com uma força de 500 newton, assim para cima, e esse membro aqui está puxando esse nó com uma força de 500 newton. Tá? Alguma dúvida aí? Tudo certo? Agora, como a gente resolve o problema nos outros nós? Olha só, acontece que esse membro aqui, por exemplo, esse membro aqui, ele está em equilíbrio, tá? Se ele está puxando esse nó com uma força de 500 newton, é porque o nó está puxando ele com a mesma força, né? Terceira lei de Newton, ok? Esse membro age sobre esse nó com 500 newton para cima, logo por ação e reação, o nó tem que puxar o membro com a mesma força para baixo. Quer dizer que essa força
de 500 newton é a mesma força que o nó faz sobre o membro em sentido contrário, né? Logo, se você tem esse membro, se você olha para esse membro, eu vou desenhar ele aqui. Então, se você tem o membro, esse membro AB, o que a gente está desenhando aqui é que esse membro, eu vou desenhar o nó aqui afora, tá? Vou separar para a gente visualizar as forças. Olha, o que a gente está desenhando aqui é que esse membro está puxando esse nó com 500 para cima. Logo, por ação e reação, esse nó estaria puxando o membro com 500 para baixo. Tá? Okay? Isso aqui é uma representação gráfica, gente, né? O nó está aqui. Só que para a gente representar as forças, para indicar que uma está para cima e outra está para baixo, né? Ou seja, que esse membro ele está sendo puxado por aqui com 500. Mas se ele está em equilíbrio, é porque o nó de cima, esse nó aqui B, também tem que estar puxando o membro com a mesma força, de 500 para cima. Ou seja, que esse membro aqui, ele está sometido a uma força de tração de 500 newton, né? Não pode ser que esse nó puxe ele com uma força maior que a força com que esse nó está puxando, porque esse membro ele está em equilíbrio, ele tem que estar sometido às mesmas forças. Se nesse ponto ele é puxado com uma força, nesse ponto tem que ser puxado com a mesma força para ele estar em equilíbrio. Ok? Então, prestem atenção porque aqui você tem duas coisas. Você tem a força que o membro faz sobre o nó, que é o que a gente determina quando a gente aplica o método dos nós. Mas você tem que traduzir isso para a força que o nó faz sobre o membro. Porque o que interessa é qual é a força sobre o membro, né? Tá? Logo, sobre esse membro, você tem 500 newton. A gente pode concluir que a força sobre esse membro AB é de 500 newton. A força sobre AB é de 500 newton e é uma força de tração. Esse membro está tracionado. Ou seja, se a gente quer representar isso aqui, você vem aqui e fala assim, se o membro está puxando esse nó com 500 para cima, então tem que estar puxando esse aqui com 500 também para baixo. Logo, se o membro está puxando os nós estão puxando o membro, logo o membro está tracionado com uma força de 500 newton. Pergunta, dúvida? Assim como a gente faz, né? Você vai primeiro olhar o nó, depois que você fala qual seria a força que age sobre o membro, aplicando a terceira lei de Newton. Tá? Vamos lá, vamos aqui, ó. Da mesma forma. Se esse membro ele está puxando esse nó com uma força de 500 para cá, então ele tem que estar puxando esse nó com a mesma força para lá. Aqui você tem que ter uma força de 500 newton. Tá? Quer dizer que esse membro aqui, ele está puxando esses dois nós com 500 para cá e com 500 para lá. Se ele está puxando esses dois nós com uma força de 500, é porque os nós estão puxando o membro com uma força de 500 newton. Né? Se a gente faz uma representação agora desse membro, você vai ter aqui os dois nós, tá? Que eles estão aqui, na verdade, estou separando só para representar. Então, esse membro puxa para cá com 500. Logo, o nó puxa o membro com 500. Puxa esse nó para cá com 500. Logo, o nó puxa o membro com 500. Então, esse membro está tracionado também com uma força de 500 newton. Tá? Beleza? Então, a gente já pode falar que a C
seja, sobre o membro AC age uma força de 500 newton e esse membro está submetido a uma tração. Tá? E reparem que todas as forças são iguais, né? Porque o sistema é um sistema geometricamente muito simétrico. Ok? Alguma dúvida aí? Agora vamos a esse aqui. Ó. Agora é fácil determinar a força nesse membro BC, né? Porque já temos aqui suficientes elementos. Você pode escolher ou no B ou no C para resolver o problema, né? Porque aqui você teria uma incógnita apenas para resolver, que é a força desse membro, né? Vamos lá, vamos fazer. Eu vou escolher o no B. A força que esse membro A sobre o no B, eu vou escolher como entrando assim. Lembre que você sempre escolhe a força ao longo do membro e eu, por minha convenção, eu sempre assumo primeiro que o membro está empurrando-no. Mas você pode assumir o outro sentido. Isso aqui seria a força BC. Vamos fazer o equilíbrio desse nó. Seria o nó B. Aqui está o nó B. Você tem aqui uma força de 500 para baixo, sobre esse nó, que é essa força aqui. Você tem uma força de 500 para cá. E você tem essa força aqui, BC. Agora, se você faz equilíbrio de forças, você descobre qual seria o equilíbrio na direção horizontal e vertical. É muito fácil, né? Olha só, na direção horizontal, a componente horizontal dessa força, tem que equilibrar esses 500. E a componente vertical tem que equilibrar esses 500, né? Ou seja, BCX tem que ser igual a 500. Olha. Ok? E é que se igual a BCX igual a BC. Se esse ângulo aqui vale 45 graus, né? 45, esses 2 metros, seria BCX seria BC cosseno de 45. Então é BC raiz de 2 sobre 2 igual a 500. Logo de aí sai que BC igual a 500 raiz de 2 newton, né? Ok? E ele está submetido a tração ou compressão, esse membro aqui. Então, vamos ver. Se aqui você tem 500 raiz de 2. Olha só, deu positivo. Se deu positivo é porque esse membro ele está empurrando esse nó, né? Se você tem aqui 500 raiz de 2, você vai ter aqui também 500 raiz de 2. Ok? Logo, esse membro está empurrando os nós. Se ele está empurrando os nós, é porque os nós estão empurrando ele. Logo, esse membro está submetido a uma compressão. E a gente indica, você pode indicar a compressão indicando uma C dentro de parênteses, né? Ou pode colocar compressão por extenso, né? Tração seria uma T entre parênteses. Tá? Bom, alguma dúvida, pessoal? E assim o problema está completamente resolvido, né? Dúvida, pergunta? Professor, essa premissa, no caso, você falou que ela é simétrica, né? Meio que equilíbrio e tal. Todas as forças aí vão ser 500. Vai ter casos também que vão ter outras forças, tipo, que a força não vai ser simétrica, não vai estar em equilíbrio? Você fala em geral? É, em geral. Em geral você pode ter, aqui esse é um problema simples, né? Eu escolhi um dos problemas mais simples para ilustrar como é que a gente resolve. Você resolve qualquer problema do mesmo jeito, mas não vai ficar tão bonitinho assim, né? Você vai ter situações mais complicadas, né? Muito mais complicadas. Mas todos os problemas você resolve da mesma forma que eu expliquei aqui, né? A gente vai nó por nó, tá? Planteia quais são os equilíbrios de cada nó, e depois que você determina a força nos nós, então você inverte, é só invertir. Qual seria a força que os nós fazem sobre os membros? Que é a mesma força, só que isso que vai dar o sentido
de se o membro está tracionado e comprimido, né? Se o membro está puxando os nós, é porque os nós estão puxando o membro com a mesma força, logo o membro está tracionado. Se o membro está, olha só, se o membro está empurrando os nós, é porque os nós estão empurrando o membro com a mesma força, logo ele estaria comprimido, né? Se esse membro aqui está comprimido, e esses membros aqui estão tracionados, aqui está sometido a uma tração, e esse aqui também a uma tração. É muito importante, né? Não é mesmo você comprimir uma coisa que tracionar, né? Normalmente você tem mais resistência ante a compressão que ante a tração. Tá? Você pode quebrar mais fácil uma coisa se você traciona ela que se você comprime a estrutura. Ok, alguma pergunta, pessoal? Dúvidas? Tem que fazer problemas, né? Quanto mais problemas você faz sobre esse tema, mais você entende a situação. E a gente, nas próximas aulas, eu vou fazer mais problemas, mais complicados, e vamos aí vendo. E vou deixar outros vídeos que estão lá, que eu já fiz em anos anteriores, para vocês verem as soluções dos diferentes problemas. Bom, alguma pergunta, dúvida? Ok, gente. Então, eu vou ficar por aqui mais um tempo. Quem tiver dúvidas, perguntas, pode perguntar. Professor, Diga. tenho só uma dúvida de como que seria lida essa resposta da força no BC aí. A resposta ela é essa daqui, a que está embaixo ou a que está do lado direito? Essa ou essa? É, isso. É a mesma. É a mesma coisa. Ah, sim, você só passou pro lado ali, né? Eu passei o 2 para cima e o raiz 2 para baixo, né? Fica 500, é 500, 2 sobre raiz de 2 e é 500 raiz de 2. Entendi. Ok? Beleza. Beleza? Mas a resposta seria essa aqui. Essa e esse aqui. São as respostas ao problema, né? Você tem que dar o valor da força e se esse membro está tracionado ou comprimido. Essa é a resposta final para cada membro. Isso é, sempre que o exercício for de treliças, tem que colocar se é tração ou compressão. Sempre tem que falar, porque isso é importante. Isso é um dado importante. Porque não é o mesmo que o membro esteja tracionado a que esteja comprimido, né? Se você comprime um membro com 500 newton, não é a mesma coisa que se você traciona um membro com 500 newton. Você pode ter que o membro suporte 500 newton por compressão, mas não suporte 500 newton por tração, né? Ele pode quebrar mais facilmente se ele é tracionado. Pode ser, né? Entendi, professor. Beleza. Outra dúvida aí, pessoal? Pronto, eu vou parar a gravação, mas ainda estou por aqui. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, né?